Agora são 18h10. Obrigado, Austin. Hoje temos a honra de receber em nosso estúdio o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, para uma entrevista que marca o início do seu primeiro semestre à frente da administração municipal. Agradecemos a presença do prefeito e a sua disponibilidade para compartilhar conosco os avanços e desafios enfrentados neste início de gestão. Boa noite também à nossa presidente, Gisele Maurino Furtado, ao vivo conosco. Boa noite, prefeito. Bem-vindo. Boa noite a todos do Jornal Rede Clube Cidade Notícias. Obrigado pela oportunidade, pelo convite. Gostaria de cumprimentar a Gisele Maurino Furtado, a quem eu estendo os cumprimentos a todos os profissionais que encampam essa rádio de grande audiência, não à toa o primeiro colocado aí nas ondas de rádio do nosso estado de Rondônia. Obrigado pelo convite. Muito obrigado a você. São 18h11, Beatriz. Prefeito, eu queria começar falando sobre os desafios enfrentados nesses primeiros seis meses, né? Já que a ideia é fazer um balanço desse primeiro semestre à frente da capital Porto Velho. Beatriz, obrigado pela pergunta. Bom revê-la, bem como o Ibernon e a todos. Veja bem, é um desafio muito grande, é reconhecidamente, inclusive entre os prefeitos de capitais, encontro que nós temos em Brasília, por exemplo, que Porto Velho tem desafios quase incontornáveis, obstáculos quase intransponíveis, mas com a união de esforços, com a vontade, com o planejamento a gente vai avançando. Estou falando, por exemplo, de Porto Velho ter a maior malha viária do Brasil entre capitais, são 8.200 quilômetros de estradas vicinais. Estou falando que a gente atende, por exemplo, na área da saúde, o sul do Amazonas, a gente atende o Acre, a gente atende a Bolívia, a única capital fronteiriça do país, fronteira com a Bolívia. Atendemos, inclusive, alguns resquícios de Haiti, de Venezuela, bem como toda a nossa população estendida em todos esses quilômetros. Nós entramos 160 quilômetros, linha dentro, nós temos uma comunidade, um distrito com 30 mil habitantes. Vamos 370 quilômetros, 360, nós temos Nova Califórnia. Pegamos aí horas de rio abaixo, nós encontramos um distrito de Calama, entramos no Rio Machado, nós temos demarcação. Você passa por 3 municípios, encontra Gleba, Rio Preto, que tem mais centenas de famílias. Então, desafios, né, logísticos, geográficos, bem como também a questão financeira. Nós tivemos uma deflação, uma frustração de mais de 100 milhões de reais no primeiro quadrimestre, em decorrência do cômputo do IBGE, que diminuiu a população e aumentou o PIB per capita. As verbas vinculantes estão diretamente ligadas a isso. Também uma perda de mais de 40 milhões no município em relação à educação, afinal não alcançamos as metas estabelecidas do IDEB, que isso traz um prejuízo muito grande, não ao futuro, mas o presente, que são as nossas crianças e os cidadãos construídos a partir disso para o nosso amanhã. Então, sem sombra de dúvidas, a questão logística, geográfica, bem como o grande desafio financeiro. E nós estamos conseguindo aplacar tudo isso com muito trabalho. Uma pergunta, o senhor falou sobre a perda de recursos, né? A gente consegue futuramente recuperar? Sim, nós conseguimos recuperar mediante um planejamento e uma entrega de gestão de educação, que passa, por exemplo, pelo aumento das escolas em tempo integral que foram descontinuadas, bem como também a incorporação e a apresentação de creches em período estendido, até mesmo nós temos algo inovador, que é a creche no período noturno, que já está aí há tantas avançando. Nós estamos falando de reforço escolar, valorização dos nossos profissionais, isso já aconteceu, depois de anos, tanto foi discutido e não aconteceu, agora no primeiro semestre já entregamos o piso nacional do magistério a todos os nossos profissionais, um valor de cerca de 6,18%, algo que o valha, mas a depender da faixa, o valor real chega até 14% de melhoria salarial. Também a todos os servidores, indistintamente aos milhares de servidores do município, a revisão geral que não acontecia há 12 anos no primeiro ano de gestão, também concedida aos nossos servidores. Fazem um juramento mesmo que a gente, que é servir ao nosso povo. Eles motivados, certamente nós temos ainda mais qualidade no serviço público, que precisa melhorar, sim. Também em paralelo, do jeito que a gente concede as melhorias, a gente deixa registrado a necessidade de atender com educação, com gentileza, com compaixão e humanidade. Porque quem vai, por exemplo, a um posto de saúde, vai porque está enfermo ou tem alguém que ama, que está nessa condição. E a gente também vai ser implacável sobre o respeito à nossa população. Muito bem, são 18h15. Este é o Jornal Rede Clube Cidade, ao vivo para todo o estado. Se você ligou o rádio agora ou acabou de se conectar pela internet, estamos conversando ao vivo aqui em Porto Velho com o prefeito da capital, Léo Moraes. Se você quiser fazer uma pergunta também ao prefeito, por favor, fique à vontade. O WhatsApp é o 69999819494. A gente volta em seguida e, falando em pergunta, prefeito, quem vai fazer uma pergunta também para o senhor hoje é a nossa presidente Gisele Maurino Furtado. Já, depois do intervalo. 18h15.
Ao vivo são 18 horas e 20 minutos. Este é o Jornal Rede Clube Cidade, ao vivo para todo o estado, nesta segunda-feira, começando a semana, com o prefeito Léo Moraes, falando sobre seus primeiros 6 meses de gestão. E quem vai fazer a pergunta agora ao nosso convidado é a nossa presidente Gisele Maiorino Furtado. Por favor, fique à vontade. Prefeito, sabemos que parcerias com outras esferas de governo e entidades são fundamentais para o desenvolvimento municipal. Quais parcerias foram estabelecidas até o momento e como elas têm contribuído para o avanço dos projetos em Porto Velho? Bem, é inquestionável que ninguém faz nada sozinho, aqui não é tiro curto, nós estamos numa maratona em defesa do porto-velhense, do brilho nos olhos, da retomada da nossa cidade. É uma virada de chave para a Princesinha do Norte voltar a ser feliz, voltar a sorrir e conviver entre pessoas como era a minha época de infância. Veja bem, nós tivemos algo que é muito significativo, que é um sonho de décadas do porto-velhense, que é ter um hospital. E nós estamos avançando no Hospital Municipal Universitário, em parceria com a Universidade de Rondônia, a digníssima e magnífica reitora, a professora Marília Pimentel e todo o corpo de colaboradores, junto à EBSEC, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que é a empresa que detém a maior administração de profissionais e de unidades hospitalares públicas do mundo e é vinculado ao Ministério da Educação, que perceberam a necessidade. Nós somos das únicas capitais e estados que não possuímos essa relação. E isso é um projeto que a gente tem que abrir mão de vaidade. Isso não é sobre alto, baixo, de um lado ou de outro, governo aqui, acolá, direita, esquerda. É sobre Porto Velho. Eu estou falando de um projeto sustentável, execuível, onde o custeio, em sua grande maioria, vem exatamente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. E eu estou comentando algo super delicado e importante que se entenda. O valor leito ano para a unidade de hospital público custa 1,5 milhão no centro-sul do Brasil. Aqui é 1,8 milhão a 2 milhões. A previsão é de até 150 leitos. Estão falando de 300 milhões. No nosso orçamento extremamente limitado e apertado, onde a nossa capacidade de investimento é 3,5%, uma das piores do Brasil, por ter uma máquina ultrapassada, lenta e pesada, eu estou falando que é uma salvação para a gente ter regulação da própria UPA, das nossas unidades de saúde, para a gente ter exame médico, para a gente ter consulta, para a gente ter especialista e para ter cirurgia eletiva realizada aqui em Porto Velho para o povo da nossa cidade. Então isso é muito importante, bem como no governo do estado, a gente tem trabalhando a atividade delegada, que está aí nos finalmente, com o secretário Coronel Vital, que tem sempre sido generoso, com certeza a pedido do governador Coronel Marcos Rocha, e eu tenho muita altivez e também humildade em reconhecer que nós precisamos de todos e todos precisam trabalhar por Porto Velho, que é a capital de todo rondoniense. Muito bem, são 18 horas e 23 minutos. Beatriz. Prefeito, um complemento sobre a pergunta da nossa presidente. O senhor falou sobre o hospital universitário, né? Já tem uma previsão para startar a licitação? Nós já temos isso demanda. Veja bem, a parte do município já toda pronta, tanto da previsão quanto da provisão. Isso é, os nossos recursos já estão separados para tal, que é um grande desafio que nós temos. O indicativo de como deve ser o modelo, ele é feito pela própria empresa brasileira. Então eles visitaram todas as unidades particulares e públicas, indicaram que tem que ser uma aquisição de uma unidade, assim será procedido. E, inclusive, já está até em primeira mão assinado o ACT, que é o Acordo de Cooperação Técnica, para que nós possamos avançar na compra dessa unidade hospitalar, realiza a doação, estabelece o contrato com a Uni e a Uni com a mantenedora EBSER. Lógico, isso demanda tempo? Sim, mas a parte do município já feita para, se Deus quiser, ainda nesse mandato, nós temos algo que se foi prometido há anos e não foi entregue. Inclusive, foi alvo de discussão da última campanha eleitoral, dizendo que já tinha 100 milhões, 200 milhões para um hospital, e foi uma inverdade. E isso acabou trazendo luz, e quando você foca, você expande, para nós acharmos um caminho viável, sustentável de atendimento a todos. Muito bem, são 18 horas e 25 minutos, este é o Jornal Rede Clube Cidade, ao vivo para todo o estado. Não podia deixar de falar também desse assunto que é muito importante, que também acaba trazendo saúde, que é a questão da Operação Cidade Limpa, prefeito, que foi apontada como a maior da história de Porto Velho. Qual o impacto imediato que ela gerou para a cidade? A maior operação da história de limpeza da nossa cidade. Nós já conseguimos limpar mais de 70 mil toneladas de entulho, de esgoto e de sujeira da nossa cidade. Agora também é uma campanha de consciência, de reflexão, de mão na cabeça, e a pessoa pensar que pode fazer mal à pessoa que mais ama, que é seu filho ou sua avó, ou seu pai, por exemplo. Porque não adianta a gente realizar uma limpeza e 2 dias depois está sujo de novo.
ou até pior, no mesmo local, meu Deus. Eu até entendo que isso é intergeracional, daqui 20 anos a gente vai ter essa cultura cada vez mais arraigada dentro da consciência das pessoas, mas poxa vida, esse é dinheiro público, é do pagador de impostos, é de você, nesse momento que nos ouve e nos escuta, que tem que fazer o seu papel e cobrar do outro. Sabe por quê? Senão os dejetos, a sujeira acumula, por exemplo, ali no bueiro e traz um problema de saúde pública, de doença sanitária, que é já superado por vários estados e países e a gente ainda nessa mesma situação. Enquanto outros lugares discutem tecnologia da informação, inteligência artificial, enfim, metaverso, a gente está discutindo infraestrutura, a cascalho, o asfalto. Então, temos soluções criativas? Temos, como o ecobueiro, que são aquelas pinças, enfim, aquelas gaiolas que evita que aquele material fique acumulado e que alague mais rápido, mas a gente tem que ter a consciência de realizar a limpeza. Fizemos primeiro campanha publicitária, de divulgação e comunicação. Depois fomos às ruas realizar a limpeza. Nós temos mais de 250 pessoas realizando limpeza todo dia na nossa cidade. Você pode observar que a cidade está ficando mais organizada, está ficando mais bonita, está ficando mais bem cuidada. Mas de nada adianta se aí não fizer a última parte, que é cada qual cuidar do seu quintal, da sua casa e da sua frente, da sua quadra. Eu estou dizendo isso, o Ibernon, porque agora a gente entrou também no outro momento de autuação, de multar terrenos baldios, multar terrenos que estão aí, então multa está até de R$5.000, porque não adianta, tem que doer, infelizmente muitas vezes doer no bolso, porque fora isso, todo mundo sofre o prejuízo de um irresponsável, de um inconsequente, de um desleixado e de um porco. Então a gente pede a atenção, pede o cuidado de toda a população, porque a maioria tem que ser preservada, tem que ser respeitada, a nossa parte nós estamos fazendo, mas por favor, nos ajudem. Prefeito, qual o telefone para denúncia que está nos ouvindo agora? Porque realmente acontece demais. Ou seja, as pessoas, alguns que limpam o terreno, vêm outras pessoas e jogam entulho naquele terreno limpo. Jogam que não devem ser jogados dejetos na rua, ou seja, não cai geladeira, isopor, saco plástico, tampa de fogão do céu, das chuvas. Nós temos um número de denúncia via WhatsApp, nós já vamos falar, nós abrimos vários canais mediante o WhatsApp, que são importantes, tanto esse de denúncia de limpeza, como de multa, bem como também estabelecemos agora um prazo para a iluminação. Quer iluminar a sua rua? Apresenta para a gente que em tempo recorde, de até 10 dias, esse local já estará iluminado. Então são medidas criativas, corajosas, que nos impõem, inclusive, uma necessidade de responder a contento num tempo adequado. Afinal, se Porto Velho, se a administração estiver à altura da vontade do nosso povo, a gente vai voar e eu acredito muito nisso. Obrigado, Beatriz. Tenho aqui o contato, do WhatsApp, disponibilizado também no portal da Prefeitura, portovelho.ro.gov.br. O WhatsApp é o 69984732922. Vou repetir para você, 69984732922. E antes de encerrar esse bloco, prefeito, eu queria aproveitar e falar sobre o meio ambiente. A gente sabe que o combate ao fogo não é de responsabilidade da Prefeitura, mas nós iniciamos o verão amazônico e já temos percebido uma mudança de comportamento em vários pontos da cidade, Zona Leste, Zona Sul. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente está se planejando para também realizar essa fiscalização e multar esses infratores quando o assunto é queimado ilegal? Já apresentamos alteração na legislação para impor multa severa também às pessoas que permitem que o seu terreno fique com mato alto e propício à queimada. A gente sabe que tem uma cultura de pequenas queimadas há décadas aqui em Porto Velho, desde que eu me entendo por gente. Isso daí também tem que ser imediatamente extinto, acabado. Essa cultura que não é bom para ninguém. Junta ali um pouquinho de sujeira, um pouquinho de folha seca, vai lá e queima. Que história é essa? Mudou, a gente tem que ter outra mentalidade. E medidas super inovadoras e arrojadas da Secretaria do Meio Ambiente, em nome do secretário Vinícius Miguel, agradeço a toda a equipe. Nós estamos contratando agora brigadistas, porque foi descontinuada essa política para que a gente consiga estar alerta. Nós temos agora quadriciclos com todos os implementos, os insumos, as bags de contenção, o TV, inclusive, com toda a equipe e também com caixa de composição e de armazenamento de água, que já está no enfrentamento dessas queimadas, já começou. E também falando em outros órgãos e outros níveis de governo, já tivemos também do governo federal todos os implementos, equipamentos de uma sala de situação 24 horas em tempo real, com drone à disposição para identificar
pontos de calor para que a gente consiga combater de forma mais direta e mais rápida. Isso é, a gente não vai se limitar por ser município em defender a nossa cidade em temas que são sensíveis, que são complexos e muitas vezes difíceis de atuar. É isso que a gente tem feito e eu não tenho dúvidas que a gente tem um amigo e um aliado que, por sua essência, é responsável, que é o Corpo de Bombeiros, muito bem conduzido pelo comandante Coronel Nivaldo. A gente volta já. São 18h30. Este é o Jornal Rede Clube Cidade, ao vivo para todo o estado. Estamos conversando com o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes. Fique ligado. Voltamos a apresentar Jornal Rede Clube Cidade. Ao vivo, são 18h36. Estamos conversando com o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes. Eu vou repetir mais uma vez o telefone para denúncia. Para você que cuida e ama a sua cidade, diz que denúncia é via WhatsApp, você pode até filmar, pode gravar e pode enviar para esse número que você vai ter resposta. 69984732922. 69984732922. Beatriz. Prefeito, eu queria falar um pouquinho sobre a rodoviária, né? Nós falamos que a obra estava em fase de finalização, né? E aí alguns ouvintes chegaram a reclamar recentemente que o ar-condicionado ainda não tinha sido instalado. Nós falamos aqui também, numa notícia que foi divulgada no portal da Prefeitura, que estava em processo de licitação, né, para concluir essa obra. Como é que está o andamento? Um prejuízo anunciado, né? Onde todos apontavam, todas as autoridades, os órgãos de controle, que isso viria realmente a acontecer. Agora estamos na fase final, o único projeto técnico faltante para final do mês de julho ter climatização na rodoviária, que, diga-se de passagem, é um cartão postal, conforme eu estava falando com a Gisele aqui, equipe, um lugar muito bonito. Apesar de que tem um alto valor da taxa de embarque que tem que ser rediscutido, porque são as pessoas pobres que acessam aquele lugar. Tem que discutir a questão dos permissionários que foram chutados daquele espaço. Nós temos outros desafios, mas não é um desafio a gente compreender que aquele lugar tem que ser super frequentado e cada vez mais prestigiado pela população de Porto Velho. E para isso a climatização é fundamental. Infelizmente, diante do interesse ávido, visceral de realizar a entrega nos últimos dias de dezembro, acabou que não foi confirmado a entrega da obra oficial pelos engenheiros da empresa, pelos engenheiros da prefeitura e muito menos pelos órgãos de controle, pelo CREA, pelo Tribunal de Contas. Agora estamos reparando essa falha sanável, uma comissão foi montada, os prazos estabelecidos, ampla defesa concedida para agora, no final do mês, se Deus quiser, ter climatização e mais ainda dignidade e tranquilidade naquele espaço tão bonito. 18h38, ainda sobre esse tema, prefeito, essa verba já estava no projeto ou teve acréscimo? Não, nós temos que fazer acréscimo porque a obra não foi oficialmente entregue e aí suspende-se, já que não teve conclusão da obra, para daí iniciar novamente. Tem outros também prejuízos diante disso. A empresa que realizou a obra declarou falência, enfim, declarou recuperação judicial. Isso também a gente tem passado por umas obras que são realizadas no bairro de Porto Velho, e aí é fruto de diálogo, participação de órgãos de controle, auditoria e controle da própria administração, tomada de decisão que a gente tem tomado dialogando com esses órgãos, enfim, para que a população seja assistida, seja atendida e, acima de tudo, porque essa rodoviária não é do Ibernon, não é da Gisele, não é de ninguém. Isso é uma obra do povo e ninguém vai se apegar a uma propriedade que é pública e ela é coletiva e, por isso, o interesse de todos resolverem. Muito bem, são 18h39, Beatriz. Prefeito, eu queria falar sobre saúde, voltar a falar sobre saúde, né? A gestão do senhor tem sido marcada principalmente por gestões e por decisões rápidas, né? Falamos agora há pouco de projetos a longo prazo, o hospital universitário, por exemplo, que está em andamento, mas tivemos muitas entregas de unidade, tivemos Corujão da Saúde, Meu Exame On e até raio-x, que agora não precisa mais ser impresso, né? Uma vitória no sistema tecnológico, onde apenas a visualização é feita direto no sistema hospitalar. Queria que o senhor mencionasse o leque de atividades na saúde que melhoraram, né, os atendimentos para a população nesses primeiros 6 meses. Nós pegamos a saúde como a pior saúde entre todas as capitais do Brasil. Isso é fato, quem passa pela necessidade do atendimento sabe o que eu estou falando. No primeiro quadrimestre, no quadrimestre, nos primeiros 4 meses, para vocês terem uma ideia, nós tivemos um aumento de 35 mil atendimentos nas nossas unidades, baseado
no fato de que nós temos, colocado mais profissionais à disposição. É bom que se diga que nesse tempo nós temos o Corujão da Saúde, atendimento de 7 da noite até a meia-noite, lá no Manuel Amorim de Matos, na Zona Sul, encravado no meio da Zona Sul, com médico especialista, com dentista, com enfermeiro, com equipe de medicamentos, com agente comunitário de saúde. Lá no Hamilton Gondim também. A gente tem agora também discutido a necessidade da população entender que a unidade básica tem remédio para que possa alcançar esse remédio, esse atendimento, para que não fique super concentrado em UPA. O UPA é para caso mais grave. Você tem uma enfermidade, vamos lá, você tem uma dor de cabeça, você tem ali uma diarreia, alguma coisa que o valha, procure a unidade básica de saúde. Ao nosso Ana Adelaide, a gente conseguiu agora colocar máquinas de última geração. Reinauguramos semana passada a unidade Rafael Vaz e Silva com mais de 10 especialidades e serviços. Ultrassom que nunca teve, raio-x de última tecnologia, última geração, inclusive direto no computador do médico e do profissional, eletro, e assim a gente tem feito também. Inauguramos Vila Teutônio, inauguramos tantas outras unidades para que a gente consiga realmente assistir as pessoas. No meu Exame On, 40 mil exames que são realizados, que a pessoa não precisa se deslocar, gastar o dinheirinho para colocar, por exemplo, para conseguir pagar um transporte e também não ter risco de infecção e doença indo até o local. Então é tecnologia, é gestão e é entrega. Quer dizer que está bom? Não, está longe de estar bom, tem que melhorar bastante. O relatório do Ministério Público fala que nós temos 13 unidades em completa ruína. Para se ter uma ideia, mais de 100 mil pessoas estão desassistidas diariamente porque não tem unidade próxima às suas residências para conseguir fazer o atendimento por demanda. Voluntário. A pessoa tem que pegar, por exemplo, sair lá do Morar Melhor, pegar uma bicicleta, colocar sua criança com febre para ser atendida lá no posto do Nacional às 4h30 da manhã para tentar pegar 3, 4 senhas. Essa é a realidade que dói, é essa que machuca e é essa que a gente tem procurado solucionar, e nós vamos avançar ainda mais em respeito à população. Até porque quem vai no postinho de saúde vai porque está doente ou alguém que ama está doente. Não vai para fazer amizade, e a gente precisa pensar sempre nisso quando acordar para conseguir entregar algo melhor no dia seguinte. Muito bem, são 18h43. Alguma pergunta dos nossos ouvintes, Beatriz, você queria fazer agora? Prefeito, aproveitando também essa questão da gestão, também a rapidez, a celeridade com que o senhor tem atendido as suas demandas, as demandas desses primeiros 6 meses. Uma delas, se não foi a primeira ou uma das primeiras, a tarifa de ônibus caiu pela metade. Como foi possível essa redução? E o que ela representa hoje para o cidadão? Hoje nós temos a tarifa de ônibus mais barata do Brasil entre todas as capitais. Nós pegamos como a segunda mais cara de todo o país, a R$6, hoje é R$3 e o estudante R$1,50. E aí sim, passa por estudo, passa por criatividade, passa por exigência, enfim, firmeza no debate. Porque existe uma compensação. Em que sentido? Eu diminuo o valor da tarifa e eu aumento a bilhetagem. Sim. Mais usuários vão frequentar e faz uma compensação desses valores perdidos. Além do que, nós temos, como em Porto Velho e na maior parte do Brasil, o subsídio dessa tarifa. Parte do recurso que é repassado é por subsídio. Então, a compensação seria cerca dos 40%, que diminuiu a tarifa, mas aumenta a bilhetagem, o número de usuário. E a gente volta a tratar o ônibus como o modal prioritário de transporte. E a gente tem também tomado medidas criativas no nosso trânsito, como, por exemplo, acabar com a faixa exclusiva na 7 de setembro, criar os corta-filas, semáforos inteligentes, bem como passagem de pessoas mais próximas, elevados também de faixa de pedestre, muitas outras atitudes que traz uma convergência do que nós queremos para a cidade. Nós anulamos 114 mil multas quando nós entramos. Nós colocamos placas de sinalização com a velocidade adequada. Raimundo Cantuária, para você passar a 30, não faz sentido, vai acabar ficando mais congestionado, o pessoal mais incomodado, mais estressado. Colocamos sonorizadores metros antes dos cruzamentos onde existem os radares, que foi o radar que foi instituído na gestão anterior, e nós respeitamos agora, não sem sinalização, sem ampla divulgação e sem comunicação com o povo. Então, eu acredito que essas medidas têm colaborado, também, né? As rotatórias, que diminui, às vezes as pessoas não entendem, mas a literatura diz que rotatória diminui tanto o tempo de espera, bem como os sinistros, os acidentes acometidos naquela região. A gente volta em seguida, são 18h45. Este é o Jornal Rede Clube Cidade ao vivo. Estamos conversando com o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes. Fique ligado. Voltamos a apresentar Jornal Rede Clube Cidade. Ao vivo de volta, são 18h50. Este é o Jornal Rede Clube Cidade. Boa noite a você que está no trânsito agora de Porto Velho, a Vilhena nos ouvindo. Estamos conversando com o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, falando sobre esses primeiros 6 meses de gestão. Beatriz.
Falamos sobre limpeza urbana, meio ambiente, transporte, mobilidade. Não podemos deixar de falar sobre saúde e segurança, né? Como é que está a questão da criação da Guarda Municipal? Toda, assim, nós estamos acelerados, graças a Deus. Isso daqui é um debate que eu faço parte desde 2013, eu que alterei, fui o autor da alteração da lei orgânica para criar a Guarda Municipal, apresentei o anteprojeto e agora encaminhamos para a Câmara. Eu agradeço todo o empenho, inclusive a dedicação na Câmara nas pautas sensíveis e necessárias. Um grande abraço ao presidente Gideon Negreiros, nosso líder Breno Mendes, e já foi aprovado e agora a gente está na fase de contratação da empresa para elaborar um concurso público para a nossa Guarda Municipal armada em nossa capital, uma das únicas capitais que não possui. Local que tem guarda municipal, diminui até 17% as contravenções e os delitos. Vamos trazer sensação de segurança, pertencimento e identidade da população para circular na nossa Porto Velho. Resgate de cultura, resgate de lazer, de esporte que a gente tem feito diariamente. Então a Guarda Municipal vai ser um divisor de águas, um marco civilizatório na nossa Porto Velho, e ela está avançando, se Deus quiser, final do ano que vem, quem sabe em 2027 nós vamos ter a Guarda Municipal circulando na nossa Porto Velho. Muito bem, são 18h51. Prefeito, o programa fala um pouquinho da questão social também da sua gestão. O programa Cidadania em Movimento, o Venho com a Prefeitura e o Porto Velho em Ação tem levado diversos serviços aos bairros. Como tem sido essa aceitação por parte da população e até que ponto tem contribuído para melhorar a condição das comunidades? É um ponto de cidadania, as pessoas se conscientizarem que isso é obrigação do poder público e é necessidade que esse atendimento aconteça. Essa conexão é um grande desafio, talvez, que eu elenco como uma das prioridades nossas. É saber, a população, o povo, saber que ele tem direito, que ele tem voz e que ele é parte da administração. Não quer dizer que a gente vai resolver todos os problemas da noite para o dia. A gente está com a Operação Tapa-Buraco no período noturno, a gente tem feito ordem de serviço de asfalto, estava no Planalto 2 esse final de semana, estava lá na Zona Sul, Parque Amazônia, em vários outros pontos da cidade que nós estamos tocando obra. Estou falando de campo de grama sintética, por exemplo, no Aeroclube, bem como também ali no Morar Melhor, revitalização de praças, entrega de medidas que são necessárias para o povo estar na rua, ter oportunidade de convivência. Então a gente está muito animado, muito motivado e principalmente desejoso que todos estejamos do mesmo lado, a despeito de tantas fake news, tanto jogo baixo que acontece desde a época da campanha. Nós ganhamos mais de 15 liminares só no segundo turno contra fake news, disseminação de inverdades. Essas mesmas pessoas continuam fazendo as mesmas coisas agora. É um outro momento e o nosso pedido é olhar para frente, é conseguir olhar para o nosso futuro, para que nós alcancemos a prosperidade, chegar em terra firme e tocar a cidade de Porto Velho para quem precisa. Obrigado, prefeito. Beatriz. Prefeito, recentemente foi apresentado ao Ministério Público uma reforma administrativa que entrou em vigor hoje, dia 7. Queria que, se possível, o senhor falasse sobre os principais objetivos dessa reforma e no que ela deve impactar o funcionamento da administração municipal aqui em Porto Velho. Veja bem, nós estamos falando de um cargo que trouxe economia, austeridade. Eu estou falando coisa de 3 milhões aí no decorrer da nossa gestão, e é uma reforma que deixa a máquina muito mais moderna, assim, a ponto de ser referência entre todas as capitais do Brasil, para que a gente consiga estar na mesma velocidade do interesse das pessoas. Nós criamos um compromisso de campanha, a Secretaria Municipal da Inclusão e da Assistência Social, que é algo que a gente não abre mão diariamente. Pela primeira vez nós temos um transporte coletivo que já tem mais de 800 famílias cadastradas, que busca em casa e leva até o local das terapias, e queremos ampliar inclusive mais um ônibus, porque sabemos que a demanda represada é muito grande. Nós criamos, por exemplo, na Secretaria do Município do Meio Ambiente, a Coordenadoria da Causa Animal. Nós teremos em pouco tempo, pela primeira vez no norte do Brasil, um hospital veterinário de atendimento a toda a causa animal, não somente medicamento, não somente a urgência, mas cirurgias, inclusive cirurgias de grande porte. Nós temos agora, estamos finalizando a ração prêmio também para os cuidadores, enfim, para quem milita nessa causa. Mas a gente pede que se distancie daquele ódio, daquele debate de grupos políticos e atenda realmente à causa animal. Os protetores tenham essa responsabilidade. Então nós modernizamos, nós criamos a Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito, que também não tinha. Separamos a Secretaria do Meio Ambiente e da Agricultura, que era um pedido da população que não apreciou o que havia sido realizado, bem como os órgãos de controle. Enfim, máquina moderna, enxuta, é máquina que entrega a resposta para o povo.
Muito bem, são 18h55, nós temos 1 hora, não vai dar para falar dos seus 6 meses, né, prefeito? Mais 1 hora a gente tem aí, não tem? Hora, tem. A chefa está aqui, ela libera. Nós também, se a memória não me falha, o senhor me corrige, que nós somos a primeira capital do país a ter um ônibus multissensorial, é isso, Isso, né? Exatamente, o nosso ônibus do TEA, que a gente quer também incluir para outras neurodivergências. Como que está a aceitação? Já está em funcionamento? Está em funcionamento há meses, maravilhoso, tão maravilhoso que a gente está agora realizando uma cobrança para ampliar e aumentar o número de ônibus à disposição das nossas crianças. Eu sou autor da lei da carteira de identidade, da identidade do espectro autista. Sim. Nós estamos em elaboração da Casa do Autista, a maior casa do autista da América Latina. Nós estamos na finalização desse projeto arquitetônico. Nós estamos falando do Centro de Evento Interdenominacional. Nós estamos falando, por exemplo, de nova UPA e também do pronto-socorro infantil. São muitos os temas. A primeira creche no período noturno para atender as nossas crianças, atender as mamães que têm jornada dupla, tripla. Enfim, são muitas medidas que nós estamos avançando. Lógico que com a carência de recursos, e aqui eu peço. Quem não chora não mama. Para a bancada federal, para a bancada estadual, nós temos projetos prontos, elaborados, estão aqui montados para que possa angariar e o parlamentar, o político venha e seja padrinho, porque a gente precisa de recursos. Nós precisamos de dinheiro para colocar boa parte desses projetos em prática. Beatriz. Reta final da nossa entrevista, o senhor já mencionou diversas das metas, respondeu praticamente a nossa pergunta, quando o assunto é o segundo semestre desse ano, né? Tem mais alguma coisa aí que pode ser divulgado em primeira mão para a gente? Sim, nós vamos fazer um trabalho grande de recapeamento, de tapa-buraco, de novos asfaltos, inclusive, que isso também traz dignidade, né, e melhora até a questão de saúde pública. Nós estamos falando de, enfim, alcançar essas 100 mil pessoas que não têm atendimento de saúde, isso é, estabelecer novas unidades de saúde nesses espaços, inaugurar outras que estavam fechadas há anos, como do Três Marias. Fizemos um processo seletivo agora, temos esses profissionais da saúde, logo será atendido também Três Marias, também Capão da Canoa, a empresa decretou recuperação judicial, falência, mas nós temos dialogado para que conclua, bem como outras ruas perpendiculares, transversais, que a gente também está ajudando, fora o programa do governo do estado, que também está colaborando em muito. Enfim, eu sinto uma boa vontade de todos em ajudar Porto Velho nesse novo momento. A gente tem executado emenda de todos os parlamentares, a despeito de gostar ou não é sobre eu e ele e ela, não. É sobre Porto Velho, atendimento a mais de 500 mil habitantes. Não quer dizer que eu tenha amizade, não quer dizer que eu seja do mesmo grupo político, mas Porto Velho precisa e deve ser assistido. Por isso a necessidade de maturidade de todos os representantes políticos e não pensar que é o quintal da casa para brincar de ciranda. Prefeito, muito obrigado. Quer acrescentar mais alguma coisa? Eu quero acrescentar que eu estou muito feliz na condição que eu estou sonhando de olhos abertos, vigilante, trabalhando diuturnamente. É natural que existam renúncias e eu não me queixo, pelo contrário. Obrigado pelo carinho, pela acolhida, pela forma como me recebe, principalmente o sentimento e o carinho das crianças, que é algo mais genuíno, verdadeiro, é puro. As crianças têm lugar garantido no céu e eu sei que isso me abastece de energia, de vigor e certamente de muita fé. Eu peço a todos que mantenham as preces, as orações. Quem me colocou aqui foi Deus, com a força do povo, e a gente não pode em momento algum falhar e muito menos descansar enquanto a nossa cidade não melhorar. Muito obrigado por tudo, fiquem com Deus e vamos juntos transformar a nossa Porto Velho. Muito obrigado. Obrigada. Nós conversamos com o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, agradecemos muito a sua participação conosco, por compartilhar também essas informações tão importantes com toda a nossa audiência, a audiência de todo o estado, nossa presidente Zélia Maurino Furtado, ao vivo conosco também. Muito obrigado.